Aonde é que a gente encontra torque? A gente encontra o torque, esse conceito, em gangorras, portas, maçanetas, motores e barras de musculação. E eu imagino que você pode estar se perguntando, Brisa, como assim? Onde tem torque em gangorra? Onde tem torque em porta, maçaneta, motor, barra de musculação? Ainda mais em barra de musculação. Então, vamos ver. Nosso primeiro exemplo vai ser a gangorra. A gangorra, ela tem um movimento de rotacional, ela faz uma força rotacional. Ela está presa no centro dela, no eixo, e ela faz um movimento para a direita ou para a esquerda rotacionando. E o que vai determinar essa rotação dela é o torque que esses cubos estão gerando na estrutura. Então, vamos supor que eu sei que a distância daqui, do centro da nossa gangorra, para cá, para o bloco prateado, e a distância do centro da gangorra para o bloco dourado é a mesma. Se essas duas distâncias são as mesmas, o que está fazendo com que essa minha gangorra tenda mais para um lado do que para o outro? Você tem ideia? Comenta aí para eu saber. Vou deixar você pensar aqui, ó. Tem a ver com a fórmula que a gente colocou. A gente sabe que a distância que a gente tem é a mesma. Eu defini isso para você, que a distância do centro dela para o bloco prateado e a distância do centro dela para o bloco dourado é a mesma. Então, o que pode estar fazendo essa gangorra pesar mais para um lado do que para o outro? É a força que o bloco está fazendo, a força que o bloco prateado e o bloco dourado estão fazendo. Então, no caso, o bloco está fazendo mais força na estrutura é o bloco dourado. E aí a gente pode meio que fazer uma suposição. Provavelmente, o bloco dourado ele tem um material mais pesado, mais denso. Então, ele pesa mais na estrutura, enquanto o bloco prateado não tem um material tão pesado assim. Então, assim, a gente consegue ver essa gangorra com um olhar crítico e técnico para o que está acontecendo. E aí, se eu quiser fazer com que a minha gangorra, o lado prateado, caia mais, que eu tenho duas possibilidades. Ou eu mudo esse cubo prateado e coloco um cubo prateado com maior densidade, mais peso, ou duplico, coloco dois cubos prateados para tentar compensar, ou eu aumento a distância dessa gangorra em relação ao lado do bloco prateado. Se eu aumento a distância, eu não preciso de tanta força para ele conseguir ter um torque tão grande. Então, se com esse meu bloco prateado, bloco dourado, eu estou fazendo um torque de 100 para um lado e com o prateado estou fazendo 50, ou eu coloco um outro bloco para duplicar o meu peso, ou eu aumento a distância no dobro. Então, eu tenho essas duas possibilidades para fazer. O nosso próximo exemplo são os motores. Isso é algo muito importante, a gente vai ver em alguns exemplos que eu vou colocar aqui, de que os motores têm muito torque. Não é à toa que os motores, quando a gente olha as especificações, os detalhes técnicos sobre o motor, ele fala em relação ao torque. E como eu disse, o torque é uma força rotacional. Se o nosso motor ele gira, ele está fazendo uma força rotacional. E essa força rotacional é muito importante para a gente conseguir andar. A gente conseguir andar, conseguir empurrar os objetos. Então, se a gente não tiver torque suficiente, o nosso motor não vai conseguir girar a nossa roda não vai conseguir vencer o atrito do chão, a força do chão e se locomover. Então, o torque é um aspecto muito importante dos motores, no nosso robô, principalmente, porque se você tiver um robô muito pesado, com pouco torque, ele vai ficar com muita dificuldade para andar. É que nem, por exemplo, quando você segura um monte de coisa, nas costas, uma mochila gigantesca, e você tenta andar. Você está fazendo, a sua perna está fazendo um movimento de torque. Você está fazendo com que um movimento rotacional nela. E quanto mais peso você coloca em você, mais complicado fica de você conseguir andar. Mais esforço você tem que fazer. Então, o torque é um detalhe muito importante em relação aos motores. O nosso outro exemplo são dois exemplos no caso, que são as portas e as maçanetas. Então, tanto a maçaneta, dependendo da maçaneta, e a porta, elas fazem um movimento rotacional. A porta, por exemplo, faz um movimento de abrir e fechar. Então, como ela está fazendo um movimento rotacional, ela tem um torque embutido. E aí um teste que você pode fazer para você verificar a questão de torque, esse conceito aí na sua casa, com a porta, tenta aplicar uma força próximo do eixo dela de giro, que é perto da parede,
e aplica uma força próximo da maçaneta. Você vai perceber que você vai aplicar uma força muito maior, você vai gastar um esforço muito maior quando você aplicar uma força, tentar abrir ou fechar a porta a partir de um ponto próximo do eixo. Por quê? Porque você está com uma distância muito pequena. Então, por exemplo, se eu preciso de um torque de 100 para abrir a porta ou para fechar a porta, se eu estou com uma distância muito pequena, eu preciso aplicar muito mais força para chegar nesse torque de 100. Mas se eu estou com uma distância muito grande, eu não preciso aplicar uma força tão grande assim. Então, por isso que você muito provavelmente vai perceber que é mais fácil abrir a porta quando você aplica uma força perto daqui do que perto do eixo. E não é à toa que a maçaneta está bem próxima do fim da porta, para que você consiga gastar o mínimo de esforço possível para você conseguir abrir ou fechar a porta. E a mesma coisa na maçaneta. Se você tentar girar essa maçaneta perto do eixo de onde ela gira, você vai precisar de muito mais força para conseguir vencer esse torque, para fazer essa força rotacional dela girar. Mas se você aplicar uma força bem próxima da ponta dela, da ponta da maçaneta, você vai precisar de muito menos força. Lembrando que o torque é sempre em relação ao eixo de giro. Ele começa sempre do eixo de giro. No caso, o que vai girar? O que vai girar, onde não vai girar, no caso, a minha estrutura vai girar em volta de uma coisa. O que tá girando é a minha maçaneta aqui. Minha maçaneta não. A minha chave de fenda. E ela está girando em volta desse parafuso. Mesma coisa a gangorra. A gangorra, ela está girando em relação a esse suporte que está aqui. Os motores, eles estão girando em relação ao centro dele. No caso, o motor está aqui dentro, né? Mas seria em relação a esse sentido aqui. E a porta tem dois sentidos de giro. A porta mesmo, ela gira aqui, perto dos pontos onde ela fica presa, onde ela fica fixa. E a maçaneta aqui, próximo de onde ela fica fixa. E o nosso próximo exemplo é barra de musculação. E tu pode achar que é loucura. Como assim, Brígida? Tem torque em musculação. Tem torque em musculação. Por quê? Porque esse cara aí, ele está segurando uma barra com 2 pesos em uma ponta. Se ele coloca mais peso em uma estrutura, em uma parte dessa barra do que a outra, ele vai precisar fazer uma força muito maior em um braço para conseguir compensar o torque que essas 2 barras estão fazendo na estrutura. Então, quando você está fazendo uma musculação, você tem que se preocupar em relação a isso. Então, por exemplo, personal trainer fica preocupado em relação ao torque para ver uma melhor maneira de aproveitar e fazer os treinos. Então, aqui a gente viu vários exemplos de conceitos que tem torque. Então, aproveita e coloca aí qual outro local, qual outra coisa aqui que você considera que pode ter torque. Qual outro aspecto da realidade você enxerga que tem torque? Então, comenta aí. E já aproveitando, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar ligado em todas as novidades em relação à robótica, à mecânica, à programação eletrônica, às competições de FLL, TBR, OBR. Então, sempre é muito importante que você ative o sininho para você ficar ligado sempre que sair um vídeo novo. E também curtir esse vídeo para saber que você gostou desse conteúdo e para que eu traga mais conteúdos como esse aqui para o canal.